Sabe aquele arquiteto que te joga um valor qualquer no WhatsApp, que não entende o que você quer, que não quer nem conversar? Foge desse arquiteto porque ele tá fugindo de você. A ambientação tá diferente hoje porque eu tô aqui no escritório, tá diferente lá do meu home office. É assim, gente, eu gosto de vários estilos e nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que você precisa saber antes de contratar um arquiteto. Eu vou te mostrar como escolher certo sem cair em cilada e perder dinheiro aí na sua obra. E sim, eu vou abrir os bastidores aqui do meu escritório, vou falar valores, os valores do que nós cobramos, né? Porque isso não tem por que ser escondido, tem que ser aberto para todo mundo saber. Eu vou te contar como que é feito realmente um orçamento de projeto. Por que tem tanto preço diferente no mercado aí, Maíra? Tem arquiteto cobrando 10 mil, mas o mesmo projeto, o outro arquiteto tá cobrando 1.000. Ah, mas contratar arquiteto é caro. Gente, eu te falo, contratar o arquiteto errado, sim, você vai perder dinheiro. Agora, contratar o arquiteto certo e sério, o caro mesmo vai ser não ter um arquiteto aí na sua obra. E hoje a gente vai desmistificar de vez esse papo, quanto que o arquiteto cobra, por que o arquiteto cobra mais caro do que o outro. E vem comigo que esse vídeo vai mudar a sua visão sobre os arquitetos e sobre obras. Sabe aquela história de, é só um projetinho? É só um desenho. Então, se você falou isso, senta aí que você precisa ouvir mesmo. A gente precisa conversar sério. Um projeto, ele não é só um desenho bonitinho no papel. É bonito sim, eu adoro ver a planta baixa, aquelas plantas grandes. Eu vou até pegar uma pra vocês verem. Aqui eu peguei pra vocês verem um projeto de aprovação na prefeitura. Olha que coisa mais linda. É só um desenho, né? Parece que é só um desenho mesmo, né? Isso aqui é só a parte da prefeitura, viu? E se você acha que escolher o arquiteto mais barato é vantajoso, segura aí que no final desse vídeo você vai entender a máfia da arquitetura. Você vai entender que isso pode ser o maior tiro no pé da sua vida. Inclusive, isso é polêmico, mas eu vou te falar abertamente. Tem arquiteto que cobra barato, mas ele ganha escondido nas suas costas, sem você saber. E sim, você tá pagando por isso. A famosa RT, que é um nome chique pra propina. Mas esse não vai ser o tema principal de hoje. Então, se tá barato demais, desconfia. Nenhum escritório sobrevive com projeto a preço de banana. Isso você tem que pôr na cabeça. Se o arquiteto tá cobrando muito mais barato do que outro arquiteto, pode ter certeza que ele tá ganhando por trás aí, de alguma forma, e ele tá te enganando e ganhando até mais do que o outro arquiteto. Ou esse profissional, ele não tem experiência, né? Porque a gente sai da faculdade, sim, gente, a gente já sai da faculdade sem saber quanto cobrar. Na faculdade, a gente aprende mesmo teorias, né? História da arquitetura, questão de como desenvolver projeto, né? Mas a parte de gerir um escritório, de como cobrar, essa parte, infelizmente, nós não sabemos. Por isso que um escritório muito novo, às vezes, não tem tanta experiência quanto escritórios mais velhos. Porque desde que a gente sai da faculdade, já faz 9 anos que eu formei, e nesses 9 anos, gente, eu evoluí absurdamente, e tenho muito a evoluir ainda. Então, nosso escritório já tem uma bagagem muito boa de conhecimento, de como gerir um escritório, de quanto cobrar corretamente, e mesmo assim, alguns arquitetos acabam entrando nessa máfia, que é a máfia da RT, que o que é isso, eu vou explicar brevemente o que é isso, para vocês entenderem, que o arquiteto vai lá, ele vende um projeto baratinho para o cliente, e aí ele faz parcerias com várias lojas, praticamente todas, né? Porque esse pessoal é bem danadinho. Então eles fazem parcerias com a loja e falam, eu vou te mandar esse cliente, eu estou com esse cliente e eu quero comissão em cima do que ele comprar. Então, por exemplo, uma cadeira que você ia comprar na loja aí por R$1.000, o arquiteto vai lá, fala com a loja, fala, eu quero tantos % nessa cadeira. E ao invés de você pagar R$1.000, que é o valor real da cadeira, você vai pagar R$1.500, R$2.000. E esse valor a mais vai pra onde? Pro bolsinho do arquiteto. Gente, eu já vi absurdos assim, de o arquiteto cobrar baratíssimo no projeto, cerca de R$3.000 para fazer uma chácara, uma reforma de uma chácara, sendo que outros arquitetos tinham cobrado 20 mil, 30 mil reais, e esse arquiteto que cobrou R$3.000, a cliente fechou com ele, e ele ganhou, adivinha quanto? Que eu fiquei sabendo, né? Mais de 100 mil reais com essas comissões. Então imagina quanto que o cliente não gastou a mais, né? 100 mil reais a mais. Maíra, mas quando é assim, o arquiteto dá mais atenção pro cliente, tudo mais, gente. Acompanhamento
um serviço à parte. Se o cliente quiser contratar o acompanhamento em loja, você deseja que eu vou até a loja com você para ajudar você a escolher os móveis, porque às vezes o cliente tem dúvida e o mercado ele ficou sujo justamente por conta disso. Os clientes desconfiam dos arquitetos, porque falam, ele tá querendo ir na loja para ganhar comissão, mas muitas das vezes tem arquitetos que realmente querem ajudar o cliente e cobram separado. Então, a visita na loja é tanto, a visita na obra é tanto. Então, o arquiteto cobra separado. Então, a visita ela é cobrada por pacotes, dependendo da situação. Pacote de 5 visitas na loja. Eu vou com você na loja e você vai me pagar tanto para isso. Tranquilo? Porque o cliente está sabendo dessa situação. Agora, essa parte de comissão, o cliente não sabe. O cliente vai achando que a cadeira realmente custa R$2.000, mas na verdade ela custa R$1.000. E se não for o caso, né, tem arquiteto que realmente não pega RT, mas ele cobra muito barato por falta de experiência. E aí é projeto mal feito, projeto cheio de erro, faltando detalhamento, que vai te gerar dor de cabeça na obra, retrabalho, gasto extra, arrependimento. Você vai procurar o arquiteto, cadê o arquiteto? Porque tem muito arquiteto aí que faz o projeto, entrega para o cliente e some, viu? Não dá assessoria. E aí vamos lá, o que de fato é um projeto? Um projeto, muita gente acha que é só o 3D. Mas o 3D, ele é só uma parte desse projeto. Não é só um 3D bonitinho pro Instagram. No Instagram a gente posta os 3Ds porque visualmente eles são mais atrativos e para o Instagram isso é mais interessante. Agora, o que está por trás de um projeto? É estratégia, é planejamento, é economia para sua obra. Então percebe que esses arquitetos que ganham comissão, eles estão encarecendo muito a sua obra. E na verdade o papel do arquiteto é fazer você economizar, fazer você conseguir fazer o seu sonho. E além de tudo isso, a gente formou na faculdade. Eu estudei 5 anos, gente. Sabe o que é estudar 5 anos, todos os dias? E depois que a gente forma, a gente continua estudando. Eu, por exemplo, todo ano eu tô sempre fazendo um curso de aprimoramento, de especialização. Então, tudo isso gera custo, porque nós somos profissionais. Se a profissão de arquitetura fosse só 3D, pode ter certeza que ela não ia existir mais. A gente analisa conforto, ergonomia, estética, funcionalidade. Aqui no escritório, a gente aplica a neuroarquitetura nos projetos ainda, psicologia nas cores. Inclusive, tem aqui na descrição o meu e-book sobre como utilizar as cores corretas na sua casa, para te dar um norte aí para você que tá com dúvida, qual cor que eu uso na minha sala, qual cor que eu uso na minha cozinha. Tá aqui o e-book, é super acessível. E mais, o projeto vai definir se a sua obra vai ser um pesadelo ou vai ser um sonho. E se o seu projeto ele for feito por um profissional não tão qualificado, você vai ter problemas na obra, vai ter problemas aí em questão de entendimento do pedreiro, da equipe de obras, e aí o seu sonho vai virar um pesadelo. Então contrate um profissional qualificado. Cuidado com essa questão. É mais barato, vou fechar com mais barato. Sempre dá ruim. E aí vamos para o orçamento. O orçamento é onde começa a conversa, é o primeiro contato que você vai ter com o seu arquiteto. Sabe aquele arquiteto que te manda preço sem perguntar nada? Pois é, corre dele, porque o orçamento bem feito, ele precisa ser bem entendido, para não ocorrer interferências depois. Por exemplo, você chama o arquiteto e fala, eu quero construir minha casa, 200 metros quadrados e tudo mais, você consegue me passar um valor? Se ele não te perguntar mais nada, se ele não aprofundar e já te passar um valor logo de cara, pode ter certeza, ou esse projeto vai ser ruim, ou ele pode até te cobrar mais depois, alegando que você não explicou para ele o que você queria, e ele fala, agora o preço é diferente, infelizmente vou ter que cobrar mais. Porque só adiantando, aqui no nosso escritório a gente não cobra por metro quadrado. Nós cobramos por complexidade de projeto, por tamanho do ambiente. Então, por exemplo, uma casa clássica, ela vai dar mais trabalho do que uma casa minimalista, por exemplo. Então, como tem mais trabalho, automaticamente a casa clássica, o projeto da casa clássica vai ficar um pouco mais elevado do que o projeto da casa minimalista. Por isso que precisa ter esse entendimento, deixar tudo bem claro, para não ocorrer desentendimentos depois. Tudo bem se a reunião for online mesmo, não tem problema, ou até uma conversa mais prolongada ali no WhatsApp, o arquiteto querendo te ouvir,
ali, né, uma ligação talvez. Não precisa ser necessariamente presencial, mas aí você tem que sentir a atenção que esse arquiteto tá te dando. Porque se ele não te der atenção, pode ter certeza que ele mesmo tá fugindo de você. Ele não tá interessado em pegar seu projeto, não. Então, quando o cliente chega até mim, eu preciso entender qual é o gosto do cliente, qual é a expectativa, qual que é o valor que ele tá querendo gastar nessa obra. Saber se o terreno é plano, se é declive, se é reforma, se é uma casa muito antiga, se é uma casa mais nova. Cada detalhe influencia no valor e também na estratégia. É uma decisão muito séria. Então, a gente está falando de construção civil. Construção civil, obra, é um valor agregado muito grande. Então, qualquer errinho, qualquer informação passada despercebida, isso pode gerar um prejuízo gigantesco no final da obra. E a reunião também é para esclarecer a parte do arquiteto. O que você está contratando? O que o arquiteto vai te entregar? Vai te entregar só o 3D? Vai te entregar o detalhamento? Vai ter assessoria pós-entrega? Então tem tudo isso e mais um pouco ainda. E agora a real sobre os valores. Maíra, quanto que o arquiteto cobra? Muita gente chega em mim achando que um projeto vai custar R$500, um projeto de uma casa vai custar R$200. Acontece. As pessoas são leigas mesmo, elas não entendem o que é arquitetura. Então você, arquiteto que está me assistindo, você precisa educar o seu cliente, porque o cliente não sabe o que é arquitetura. O arquiteto sabe, então às vezes o arquiteto ele negligencia essa parte, porque eu sei e o outro deve saber também. A gente às vezes pensa assim, né? Fala, nossa, é tão simples de entender, mas às vezes o cliente nunca teve no campo de obra, não entende de obra, não entende de projeto. A gente precisa explicar isso para o cliente. Bora falar do que vocês querem saber, que são valores. Mas olha, isso aqui não é tabela fixa, tá? Aqui eu vou falar uma média de valores que a gente cobra aqui no escritório. 2025, porque todo ano tem reajuste. Cada arquiteto tem a sua realidade, tem o seu modelo. Então, um escritório maior, consequentemente, o projeto dele vai ser um pouco mais caro, porque tem vários funcionários, né? Tem uma equipe ali por trás. No meu escritório, por exemplo, eu trabalho à frente dos meus projetos, porque eu sou a dona do escritório, mas nos bastidores tem o pessoal ali me ajudando, tem o pessoal que faz o 3D, tem o pessoal que faz o detalhamento, tem a parte do pessoal ali que faz a parte de prefeitura, porque parte de prefeitura aqui na minha cidade, gente do céu, é uma burocracia do caramba, e eu não tenho paciência para isso. Tem arquiteto que é autônomo, trabalha sozinho, então isso vai depender aí da realidade de cada arquiteto. Mas eu vou te dar uma média aqui só para você não se perder e para você ter noção, porque quase ninguém fala de valores. Vou falar aqui alguns serviços que a gente oferece, né, que seria a consultoria. Essa consultoria avulsa, existem consultorias mais simples e consultorias mais complexas, então eu vou dar uma média de valor aqui. A consultoria simples, o que seria? Eu vou fazer um estudo ali no ambiente do cliente e vou trocar a cor das paredes para ele conseguir visualizar, mas de forma muito simples, para ajudar o cliente mesmo. Ou também a consultoria mais completa, que seria eu pegar a sala do cliente, fazer uma modelagem 3D e aplicar essa cor na parede para o cliente ver fielmente como que vai ficar essa cor no ambiente. Então, são duas complexidades diferentes. Então, Maíra, eu preciso fazer só a iluminação da minha sala. Só a iluminação, o restante eu não preciso. Parte de iluminação sozinha, avulsa, seria parte de consultoria. Tem um projeto luminotécnico por trás disso, mas como não é um ambiente inteiro, eu não considero um projeto completo, eu considero como consultoria. Tem cliente que tem muita dúvida em questão de revestimento. Maíra, qual revestimento que eu vou colocar na minha casa? Eu tô lá reformando a minha casa, não contratei arquiteto, mas agora eu tô com dúvida na questão da escolha do revestimento, mas eu não queria cinza. Você me ajuda? Ajudo. A gente vai lá, faz uma análise do que faz a entrevista com o cliente da mesma forma, entende o que o cliente quer e aí a gente oferece opções para o cliente de revestimentos que vão combinar, que vão ficar harmônico com o ambiente dele. O valor da consultoria, lembrando da complexidade e do tamanho do ambiente, vai variar de R$ 800 a R$ 2.500. Isso para ambientes residenciais. Ambientes comerciais, o valor é diferenciado, porque normalmente são ambientes muito grandes,
E grande parte das vezes, ambientes comerciais, o projeto precisa ser mais rápido. Então, consequentemente, projetos comerciais ficam um pouquinho mais elevado o valor. Agora a gente vai para a arquitetura de interiores. Então, seria reforma de um ambiente, reforma da casa inteira. Normalmente, quando é reforma, aqui a gente está especificando somente valores residenciais, porque comerciais, como eu falei para vocês, é diferente. Mas quando é reforma, normalmente a gente cobra por ambiente, por complexidade, tamanho dos ambientes, o estilo que vai ser adotado, se vai ser minimalista, se vai ser clássico. Então, aqui falando por ambiente, o projeto ele vai variar entre R$ 1.500 a R$ 8.000 por ambiente, quando é reforma. Analisando tudo isso que eu falei, complexidade, tamanho e tudo mais. Projetos do zero, construção, tô com o terreno vazio, quero construir a minha casa. E aqui a gente vai englobar interiores, porque o projeto, ele pede o interiores. Aqui no escritório, a gente às vezes oferece pacote para o cliente, quando o cliente está com um orçamento um pouco mais apertado e ele não tem dinheiro para fechar o projeto de interiores completo, a gente faz um projeto de interiores só para ele visualizar como que vai ficar o interior. Mas aqui a gente está colocando projetos do zero com interiores completo, com detalhamento e tudo mais, incluindo montagem final de decoração no local que a gente faz aqui no escritório. Para você ter uma noção mais ou menos de valor, vai ser difícil eu te passar um valor fixo. E aí aqui eu vou te dar uma base de valores por metro quadrado, mesmo que a gente não cobre por metro quadrado, para você ter noção. Porque residência, tem residência menor, tem mansão gigantesca, então isso vai variar, tá? Então tem projeto aí que fica até R$300.000 um projeto, R$400.000 um projeto, sim, só o projeto, porque aí é uma casa de milhões, né? 5 milhões, 10 milhões. Então por isso que eu vou te passar aqui o valor por metro quadrado, só para você ter uma base aí. E o projeto do zero com interiores residencial, ele vai variar de 120 a R$500 o metro quadrado. Por que essa discrepância, Mayra? Por causa disso que eu falei para vocês, tem casas mais simples, tem casas mais luxuosas, então o preço acompanha a complexidade. Pensa comigo, você acha caro alguém que vai planejar a sua casa, te ajudar a economizar em erros, evitar retrabalho, aumentar o valor do seu imóvel e melhorar a sua qualidade de vida? Será que isso é caro? Por que as pessoas acham caro o arquiteto? Porque o arquiteto, ele é a primeira conexão que o cliente vai ter. Então o cliente vai construir, opa, quem que eu tenho que contratar primeiro? Um arquiteto? Então ele é o primeiro contato. Por isso que na cabeça das pessoas o arquiteto é caro, porque é a primeira conexão. A pessoa, às vezes, ela não tem noção o quanto que ela vai gastar na obra. Teve cliente meu que já veio querendo construir uma casa de 300 metros quadrados com R$200.000. Eu falei, gente, isso é impossível. Então tem cliente que realmente não entende o valor por trás de uma construção, por trás de uma reforma. Isso é grave. E muitas das vezes as pessoas economizam no arquiteto achando que estão economizando e lá na frente eles vão ver que, cara, contratar o arquiteto era essencial. Porque a dor de cabeça que ele vai ter na frente, a bagunça que vai virar. Às vezes o pedreiro fez alguma coisa lá que o cliente não gostou. O que vai ter que fazer? Desmanchar, fazer de novo. Olha o prejuízo. Caro de verdade é fazer errado. É reformar sem planejamento, é gastar 2, 3, 4, 5 vezes mais, corrigindo coisa depois. E a economia que você acha que está economizando, vou economizar ali no arquiteto, vai virar um prejuízo gigantesco no final. Isso eu vejo acontecer demais, muito mesmo. Comigo mesmo acontece, né? Eu vou apresentar a proposta para o cliente, né? Aqui a gente apresenta presencialmente quando é na nossa cidade, quando é fora a gente apresenta online. Na reunião o cliente entende, aí ele sai da reunião, vai conversar com outros leigos aí, contrata arquiteto não. Arquiteto é caro, arquiteto vai te passar a perna. Por isso a importância de contratar um arquiteto sério, viu? E aí chega lá na obra, e aí o cliente não fecha comigo, o cliente chega lá na obra, começa as dificuldades, começa o perrengue, começa os erros, e aí o cliente volta em mim e fala, Maíra, deu ruim. E aí eu falo, tá, e o que eu posso fazer? Porque depois que o negócio já tá tudo danado, gente, eu não pego projeto danado, tá? Porque aí vai ser dor de cabeça pra mim. Então eu dei a opção pro cliente de fazer um projeto, de planejar antes e tal, aí depois que deu um problema lá gigantesco, aí quer que eu resolvo. Aí, infelizmente, vai ter que chamar outra pessoa. Inclusive, se você quer saber de perrengues de obra, comenta aqui embaixo que eu vou trazer aqui no canal. Então, resumindo, não existe milagre.
A arquitetura, ela tá aí, os arquitetos estão aí, porque a profissão é importante, porque se ela não fosse importante, ela já teria deixado de existir faz muito tempo. A arquitetura não é gasto, é investimento. Projeto barato, pode ter certeza que vai sair caro. E orçamento sério se faz com conversa, análise e muito entendimento do que você precisa. E me conta aqui se você gostou desse vídeo, se faltou alguma informação, se você tem alguma dúvida, comenta aqui também que eu vou trazer aí em outros vídeos. E pode esperar que eu vou trazer o vídeo mais completo aí falando sobre a RT.